CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos iniciar com a leitura do Evangelho e a prece e da continuidade o estudo do livro Obras Póstumas. Vamos, Sandra. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Parábola do semeador. Nesse mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se à beira do mar e logo juntou-se em volta dele uma grande multidão, de tal sorte que foi preciso entrar numa barca, onde se sentou e todo o povo permaneceu de pé na praia. Ele então disse algumas coisas por parábolas, falando: Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e as aves do céu vieram e a comeram. Uma outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde ela estava não tinha profundidade, mas saindo o sol, queimou-se e, como não tinha raiz, secou. A outra parte caiu sobre os espinhos, mas quando os espinhos cresceram, eles a sufocaram. A outra finalmente caiu em boa terra e frutificou. Alguns grãos produziram 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Faz a prece. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo de sua doutrina. Agradecidos, Senhor, por essa oportunidade. Agradecido por nós estarmos tirando nossas vendas para o nosso progresso. Agradecidos também a seu altivo e a toda a coluna de espírito que compõe essa casa. Muito agradecida a Allan Kardec pelo trabalho maravilhoso, pelo esforço, por tudo que nos trouxe. Agradecidos a Deus pela vida, agradecida a Deus por todas as oportunidades e agradecido muito a essa casa de amor que nos ampara e ampara tantos necessitados e também nos dá a oportunidade de muitos estudos e muito trabalho. Graças a Deus. Em nome de Deus e de Jesus, em nome do amor que vibra na nossa casa, em nome do nosso mestre Kardec, de Leon Denis, do altivo e da coluna de espíritos que sustenta o CEAP. Em nome do nosso amor, Lourdinha, pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos da manhã de hoje, em nome de Deus acima de tudo. Que assim seja. Então vamos lá. Estamos na influência perniciosa das doutrinas materialistas sobre as artes em geral, sua regeneração pelo Espiritismo. Lê-se no Courrier de Paris do Monde Illustré de 19 de dezembro de 1868. Carbouche escrevera mais de 200 comédias e musicais, e é por isso justamente que nosso tempo, sob seu nome, esta glória... Nosso tempo sabe o seu nome. É que esta glória dramática, que excita tantas cobiças, é terrivelmente fugaz. A menos que se tenha assinado obras-primas excepcionais, se está condenado a ver cair seu nome no esquecimento, logo que se deixe de combater o seu campo. Durante a própria luta, se é ignorado pelo maior número. O público, com efeito, não se preocupa quando olha o cartaz, senão com o título da peça.
O nome daquele que a escreveu pouco lhe importa. Tentem lembrar-se quem assinou tal ou qual obra encantadora da qual guardaram a lembrança. Quase sempre estarão na impossibilidade de responder. E quanto mais avançarmos, mais será assim. As preocupações materiais cada vez mais substituem os cuidados artísticos. Interessante, né? Vamos lá. Eu vou ler de novo, eu vou ler devagar porque eu não entendi. Espera aí, vou ler. Carmuche, então Carmuche era um escritor, né? Escreveu comédias. Muitas, né? Mais conhecido lá em Paris. Escreveu comédia e musicais. É por isso, eu ainda tentei botar aqui Carmuche Não achou? não achei, não botou aqui no Google. Quem foi Carmuche? Da lutadora americana, não é isso que eu quero não. Bota quem foi Carmuche. Acho que é esse aqui, Luiz Carmuche. Escritor. Deve ser Luiz Carmuche. Escritor francês. Luiz Carmuche Lafayette, 19 de fevereiro de 1980. Não é isso. Escritor, né? 1868. Quem foi Carmuche? Escritor. Foi um dramaturgo e cantor francês. Escreveu mais de 200 peças de sucesso. Comédias em vaudeville e textos para óperas, em colaboração com diversos autores. Brasil, e está aqui os nomes aqui franceses. Então ele nasceu na França em 9 de maio de 1797. Ele desencarnou em 1868, quer dizer, aos 71 anos. Aí Kardec está se referindo a ele, um escritor conhecido. Aí eu mesmo, minha ignorância fez com que eu não soubesse. Fui pego na minha ignorância. Então, Carmuche escreveu mais de 200 comédias e musicais. E é por isso, justamente, que nosso tempo sabe seu nome. Agora você vê a glória, né, de um tempo. O tempo sabe o nome, mas a gente não sabe mais. Esqueceu. Esquecendo. Até os franceses não devem lembrar mais. É que esta glória dramática, que excita tantas cobiças, é terrivelmente fugaz. A menos que se tenha assinado obras-primas, excepcionais, se está condenado a ver cair seu nome no esquecimento logo que se deixe de combater no seu campo. É isso que ele está dizendo, a gente esquece. Como passa, né? Os momentos de glória, como passa tudo. Quem foi Carmuche? Durante a própria luta, se é ignorado pelo maior número. O público, com efeito, não se preocupa quando olha um cartaz, senão com o título de peça. O nome daquele que escreveu pouco importa. Até mesmo no sucesso dele. Até mesmo no sucesso. Mas público, até hoje. Até hoje é assim. Você vai ao cinema, você só vê o título do filme, você não quer saber Quem escreveu, quem produz, nada disso. Tentem lembrar-se quem assinou tal ou qual obra encantadora, da qual guardaram a lembrança. Quase sempre estarão na impossibilidade de responder. E quanto mais avançarmos, mais será assim. As preocupações materiais cada vez mais subsistem os cuidados artísticos. Vamos lá, continua. Carmuche contava precisamente a este respeito numa anedota típica. Meu vendedor de livros velhos, com quem conversava sobre seu pequeno comércio, exprimia-se assim: isso não vai mal, senhor, mas se modifica. Não são mais ou menos artigos que vendem. Antigamente, quando via vir até mim um rapaz de 18 anos, 9 vezes em 10 era para me pedir um dicionário de rimas. Hoje é para me pedir um manual das operações da Bolsa. Quer dizer, o próprio interesse do público é diferente. Né? Se as preocupações materiais se substituem aos cuidados artísticos, pode ser de outra forma.
quando se esforça para concentrar todos os pensamentos do homem na vida carnal e de nele destruir toda a esperança, toda aspiração além dessa existência? Essa consequência é lógica inevitável para aquele que nada vê fora do pequeno círculo efêmero da vida presente. Quando nada se vê atrás de si, nada diante de si, nada acima de si, sobre o que pode se concentrar o pensamento, se não é sobre o ponto em que se encontra, o sublime da arte é a poesia do ideal que nos transporta para fora da esfera estreita da nossa atividade. Mas o ideal está precisamente nesta região extramaterial, onde só se penetra pelo pensamento, que a imaginação concede. Se os olhos do corpo não a percebem, ora, que inspiração o espírito pode aurir na ideia do nada? Pois é, mas essa preocupação com as questões materiais continuam hoje, ainda com muito mais força, né? As pessoas só querem saber de viver o momento e de ter os prazeres que o mundo pode dar. O dinheiro, a sensualidade, enfim. Né? A preocupação é grande com as questões materiais. Continua. O pintor que apenas tivesse visto o céu brumoso, as estepes áridas e as monótonas da Sibéria, e que acreditasse que aí estivesse todo o universo, poderia conceber e descrever o brilho e a riqueza de tons da natureza tropical? Como querem que seus artistas e poetas os transportem para regiões que eles não veem com os olhos da alma que não compreendem e nas quais não creem? O espírito não pode identificar-se senão com o que sabe ou o que ele crê ser uma verdade. Se esta verdade moral torna-se para ele uma realidade que ele exprime tanto melhor quanto melhor a sente, e então, se a inteligência da coisa se junta à flexibilidade do talento, transmite suas próprias impressões à alma dos outros, mas que impressões pode provocar aquele que não as tem? A realidade para o materialista é a terra, seu corpo é tudo, visto que, fora disso, não há, visto que seu próprio pensamento se extingue com a desorganização da matéria, com o fogo como combustível. Ele não pode traduzir pela linguagem da arte senão o que ele vê e o que sente. Ora, se ele apenas vê e sente a matéria tangível, não pode transmitir outra coisa. Onde só se vê o vazio, nada se pode aurir. Se ele se aventura neste mundo desconhecido para ele, aí entra como um cego, e apesar dos seus esforços para elevar-se no diapasão do idealismo, permanece no terra-terra, como um pássaro sem asas. A decadência das artes, neste século, é o resultado inevitável da concentração das ideias sobre as coisas materiais. E essa concentração, a seu turno, é o resultado da ausência de qualquer fé, em qualquer crença na espiritualidade do ser. O século não recolhe senão o que semeou. Quem semeia pedras não pode recolher frutos. As artes não sairão do seu transtopor senão por uma reação através das ideias espiritualistas. Agora, parece que ele escreveu isso hoje de manhã e a gente está lendo o artigo. Porque a gente não tem mais arte no mundo, quase nada. Não tem. A música são sons guturais, grunhidos. Não tem música. Vê os artistas que a gente tem aí. Os grandes nomes. Anitta,
Pablo Nossa. Vittar, Nossa. dentre outros aí. Hoje eu falei, né? Eu só ouvi, como é que você sabe? Porque eu já vi, né? Eu vi, né? Alguns segundos foi o suficiente. Quando você vê a arte levando para uma criança, um homem nu, deitado, a criança palpando o homem, aquilo é arte? Como nós vimos um dirigente de uma nação batendo palma para um monte de homem pelado, um cheirando, rodando atrás do outro, aquilo é arte? Então, a gente está carente de músicas, está carente de escritores, está carente da arte plástica, está carente de tudo. E não é só no Brasil, não. E porque não interessa? Tem grandes sistemas por trás de tudo isso. Sistemas, tem alguns testes de ferro. A gente analisando o nosso país, a gente está vendo isso. Tem um grande grupo forte por trás que manipula alguns que tem poder diante de uma nação e se estimula a decadência moral através das artes. É o que a gente está vivendo. Hoje estamos vivendo isso. Hoje creio que está muito pior do que na época em que Kardec escreveu esse artigo. Muito pior. Muito pior, porque já As coisas tivemos. são terríveis, não tem mais. Não tem uma música, você não tem uma música. Nos Estados Unidos está a mesma coisa, né? Então existe aí por trás de tudo isso um grande complô para desagregar a família, a sociedade e vir um domínio, um outro tipo de domínio sobre as populações. É o que eles estão querendo. Então, o momento é muito difícil, creio que um dos momentos mais difíceis para a humanidade, porque as grandes nações estão armadas com armas poderosíssimas que em questão de segundos destruiriam o planeta, se todas elas fossem acionadas ao mesmo tempo. A gente vive um momento dificílimo, né, de guerras, rumores de guerra, como está lá no Apocalipse. E esse sentimento do belo, ele está carente. Está carente. Até as religiões estão tomando algumas atitudes estranhas, esquisitas. Né? Líderes de religiões se colocando com uma doutrina materialista. Uma doutrina materialista. Como líder de uma grande religião aqui no Brasil e no mundo, se colocou um dia desse para um repórter. E a gente vê lá no Oriente a mesma coisa, os líderes religiosos levando a guerra, querendo a guerra, a destruição. Então está um momento dificílimo em que não existe a arte, a beleza da arte. Mal a gente escuta um pássaro cantar. Eles estão todos na gaiola, Todo mundo. quase todos na gaiola. Ninguém pode ver um pássaro cantar solto que quer prender. Então, vamos lá. A beleza sempre de Deus. Quando você vê o sol nascer de manhã, quando você vê a calmaria do mar, quando você vê uma chuva cair. Então, você ali sim enxerga beleza. Quando você vê uma flor brotar no meio do mato, quando você vê uma criança sorrir. Então a natureza tem nos mostrado o belo através do Criador. Porém, os homens estão sendo conduzidos como gados a um tipo de pensamento, um único pensamento. É só você se afastar um pouquinho e analisar o cenário. Isso é isso. E fazem a mesma coisa. Quantos pontos só nessa estrada aqui, onde nós estamos situados, temos 3 pontos de baile, onde se distribui drogas,
onde se vê jovens bêbados, drogados nas ruas. Como que você sabe que distribui droga? Eu nunca entrei lá para saber, mas do jeito que eles estão ali nus ou seminus, mulheres e homens, um som tribal que começa na quinta-feira, continua sexta, sábado, domingo, segunda, sem parar, dia e noite, sem parar, não para um minuto. E os vizinhos não aguentam. Você vê autoridades policiais entrar e sair, nada muda. Isso é arte? Aquela música é arte? Continua aqui o nosso mestre Kardec. E como o pintor, o poeta, o literato, o músico poderiam ligar seus nomes a obras duráveis, quando em sua maioria não creem eles próprios no futuro dos seus trabalhos? Quando eles não se apercebem que a lei do progresso, esse poder invencível que arrasta atrás de si os universos pela estrada do infinito, pedem-lhes mais do que as pálidas cópias das criações magistrais dos artistas dos tempos idos. Lembramos-nos dos Fídias, dos Ápiles, dos Rafaéis, dos Miguéis Ângelos. Então vamos lá. Lembramos-nos de Fídias, Ápiles, Rafael, Miguel Ângelo. Então ele está falando aqui no plural. Foram faróis luminosos que se destacaram da obscuridade, um aleijadinho, né? Dos séculos decorridos como brilhantes estrelas no meio de trevas profundas. Mas quem pensará em observar a luminosidade de uma lâmpada lutando contra o sol brilhante de um belo dia de verão? Está dizendo que as coisas obscuras do materialismo estão vedando o brilho dessas artes. Se você perguntar quem foi Aleijadinho, ninguém sabe. Continua. O mundo caminhou a passos de gigante desde os tempos históricos. As filosofias dos povos primitivos gradualmente se transformaram. As artes que se apoiam sobre as filosofias, que lhes são a consequência idealizada, tiveram elas também que se modificar e se transformar. É matematicamente exato dizer que, sem crença, as artes não têm vitalidade possível e que toda transformação filosófica acarreta necessariamente uma transformação artística paralela. Em todas as épocas de transformações, as artes periclitam, porque a crença sobre a qual elas se apoiam não é mais suficiente para as aspirações engrandecidas da humanidade. Lê mais devagar. E que os princípios novos, não estando ainda adotados de uma maneira definitiva pela grande maioria dos homens, os artistas não ousam explorar, senão hesitando a mina desconhecida que lhe abre sobre seus passos. Então, é o que continua acontecendo. As artes estão periclitando, estão diminuindo, estão caindo, estão bambas. Durante as épocas primitivas, em que os homens apenas conheciam a vida material, em que a filosofia divinizava a natureza, a arte procurou, antes de tudo, a perfeição da forma. A beleza corporal era, então, a primeira das qualidades. A arte se aplicou a reproduzi-las, a idealizá-la. Mais tarde, a filosofia entrou num caminho novo. Os homens, progredindo, reconhecem acima da matéria uma potência criadora e organizadora, recompensando os bons, punindo os maus, fazendo da caridade uma lei, um mundo novo, o mundo moral, edificou-se sobre as ruínas do mundo antigo.
Desta transformação nasceu uma arte nova, que fez palpitar a alma sob a forma, e juntou a perfeição plástica à expressão de sentimentos desconhecidos dos antigos. Doutrina espírita, É. né? A doutrina espírita. E a gente tem que manter ela pura, Viva. estudando e divulgando a pureza doutrinária. Porque senão conspurcam, como fizeram com o cristianismo. O pensamento viveu sob a matéria. Mas revestiu as formas severas da filosofia, na qual a arte se inspirava. As tragédias de Équilo, os mármores de Milo, sucederam às descrições e às pinturas das torturas físicas e morais dos réprobos. A arte elevou-se, revestiu um caráter grandioso e sublime, mas sombrio ainda. Ela está, com efeito, inteira na pintura do inferno e do céu da Idade Média, dos sofrimentos eternos ou de uma beatitude tão distante de nós, tão altamente colocada que nos parece quase inacessível. É talvez por isso que esta última nos toca tão pouco quando a vemos reproduzida na tela ou no mármore. Hoje ainda, ninguém Ainda, né? poderia contestar o mundo. Ninguém poderia contestar. O mundo está num período de transição, arrastado entre os hábitos antiquados, as crenças insuficientes do passado e as verdades novas que lhes são progressivamente desvendadas. Então, o que ele disse nesses dois parágrafos? As artes que tem são aquelas da Idade Média, né, que retratam um inferno terrível, um céu beatífico, alegrias que o homem não tem acesso, fica muito fora. E no meio de tudo isso, o materialismo, as ideias materialistas, que não deixam as artes progredirem. Então ele está dizendo, estamos num momento de transição. Essa transição, ela continua, a gente continua nesse momento de transição. Continuamos, não terminou ainda. Então, da época de Kardec, ainda hoje estamos nesses momentos difíceis. E caminhamos para momentos mais difíceis ainda. Mais difíceis ainda. Nós não podemos perder a esperança e a fé em Deus. Como a arte cristã Sucedeu a arte pagã, transformando-a a arte espírita, a arte espírita está o complemento, será o complemento. será o complemento e a transformação da arte cristã. Deixa eu ler esse pedaço. O Espiritismo nos mostra, com efeito, o futuro sob um dia novo e mais ao nosso alcance. Através dele, a felicidade está mais perto de nós. Ela está ao nosso lado, nos espíritos que nos cercam, que nunca deixaram de estar em contato conosco. A morada dos eleitos e dos réprobos não estão mais isoladas. Há solidariedade incessante entre o céu e a terra, entre todos os mundos de todos os universos. A felicidade consiste num amor mútuo de todas as criaturas chegadas à perfeição e numa constante atividade que tem por objetivo instruir e conduzir para esta mesma perfeição aqueles que se retardaram. O inferno está no próprio coração do culpado, que encontra o castigo nos seus remorsos, mas não é eterno, e o mal, entrando no caminho do arrependimento, reencontra a esperança, esta sublime consolação dos infelizes. Então vem a doutrina espírita mostrar um lugar acessível a todos nós, de acordo com o nosso mérito, e mostrar que o céu e o inferno é um estado d'alma, está dentro do nosso coração. Isso é muito mais lógico, e eu não dependo de ninguém
para entrar nesse paraíso, só dependo de mim. Podemos estar aqui no mesmo lugar, geograficamente situado, porém, eu me encontrar num verdadeiro inferno, pelo que eu trago dentro do meu coração, e a Sandra se encontrar no paraíso, pelo que ela traz dentro do seu coração. Ficou muito mais acessível a todos nós esse entendimento, acessível esse lugar de felicidade que tanto almejamos. Que fontes inesgotáveis de inspiração para a arte. Quantas obras-primas em todos os gêneros as ideias novas não poderão criar pela reprodução das cenas tão multiplicadas e tão variadas da vida espírita. Em vez de representar os despojos frios e inanimados, vê-se-á a mãe tendo ao seu lado sua filha querida na sua forma radiosa e etérea. A vítima perdoando ao carrasco. O criminoso fugindo em vão do espetáculo que, sem cessar, renasce de suas ações culpáveis. O isolamento do egoísmo, do egoísta e do orgulhoso, no meio da multidão. A perturbação do espírito que nasce para a vida, o espiritual, etc, etc. E seu artista deve elevar-se acima da esfera terrestre nos mundos superiores verdadeiros, Édens, onde os espíritos adiantados gozam da felicidade conquistada, ou reproduzir algumas cenas dos mundos inferiores, verdadeiros infernos, onde as paixões reinam soberanas, que cenas emocionantes, que quadros palpitantes de interesse não terá a reproduzir. Nossa. Então, o que ele está dizendo aqui? Que essas ideias espíritas, a ideia da vida imortal do espírito, mantendo a sua individualidade, ela vai inspirar melhor o homem a todas as manifestações de Deus aqui na Terra. Porque o belo é a manifestação de Deus, é uma forma de Deus se expressar na natureza. Todos admiram a beleza da natureza, a beleza de um céu estrelado. Quem foi o autor? Deus, do universo tão belo. E quando você vem para o planeta Terra, que você aprecia a beleza do mar, a beleza da montanha, tantos lugares belos e bonitos que exteriorizam o belo, exteriorizam a divindade, que também representa o belo. E nós, como filhos de Deus, como criaturas de Deus, devemos também expressar o belo. Expressar o belo. Mas conspurcado por esses momentos em que a matéria toma conta de uma imensidade de pessoas, de uma imensidade de pensamentos, de mentes, de quase todos, essa expressão do belo quase que se anula. Se faz muito apologia às drogas, né? Às dependências químicas, ao sexo desvairado e à desagregação da família, às uniões que são contra a natureza. Isso denigre, degrada, e o homem não consegue se expressar como criatura de Deus. Com a doutrina espírita, ele vai voltar à arte, ao belo. A Dona Ivone diz, numa de suas obras, creio eu, na obra Devassando o Invisível, se não me falha a memória, que muitos espíritos reencarnarão, estão reencarnando no campo das artes, para poder novamente alavancar o belo. Muitos reencarnarão, ou estão reencarnando. Por quê? Por causa dessa degradação em que vivemos
A gente está ouvindo em guerra, conflito. Guerra é animalidade, é matança, é destruição, interesses mesquinhos, politicalha baixa, vil. Precisamos sim de homens que pensem, mas que pensem com elevação, que pensem com Deus, porque está faltando Deus no coração do homem. Está faltando Deus no coração do homem. E para terminar, ele diz aqui: sim, certamente, o Espiritismo abre à arte um campo novo, imenso e ainda inexplorado. E quando o artista reproduzir o mundo espírita com convicção, aurirá nesta fonte as mais sublimes inspirações, e seu nome viverá nos séculos futuros, porque as preocupações materiais e efêmeras da vida presente ele substituirá pelo estudo da vida futura e eterna da alma. Aí você já vê filmes espíritas como Nosso Lar, filmes retratando a vida do Divaldo, do Chico. Agora veio um filme aí retratando livros mensageiros, né? Já saiu. Enfim, essa é a arte inspirada pela doutrina espírita. E não filme de violência. Todo filme tem violência, tem muita violência e muito sexo. E está aberto a tudo quanto é criança. Se os pais não tomarem conta dos seus filhos, eles vão se educar pela televisão, pelo que querem, o que esse sistema deseja. Mas os pais também estão em busca das realizações materiais. Deixa que a televisão, a internet eduque os seus filhos. Se fez agora uma parceria muito estranha com um país totalitário no campo das artes, da televisão. Acabou de assinar aí uma parceria que vai vir a influência, vai modificar a cultura do povo. E daqui a 20 anos, um abraço, daqui a 20 anos, ninguém pensa mais livremente, será manipulado por interesses estranhos, e somente Deus para poder trazer novamente a liberdade ao nosso povo, a liberdade tão almejada, tão necessária, a liberdade que Deus colocou em nós quando nos criou, o livre arbítrio que todos nós temos. Querem tirar de nós o que Deus colocou em nós. Não conseguirão, mas previmos aí lutas dolorosíssimas para o nosso país e para toda a humanidade. Mas isso foi previsto, né? E Jesus está no comando. Então vamos confiar em Jesus como mestre de todos nós, o condutor, o governador do planeta Terra. E acima de Jesus está Deus. E Jesus envia os seus emissários. Muitos reencarnarão para transformar a educação. E nós estamos hoje aqui com essa incumbência de manter a beleza da doutrina, a pureza doutrinária, como o mestre Kardec trouxe para nós. Que ele nos inspire, que Kardec não nos deixe esmurecer, que sejamos os seus braços e suas pernas e sua mente materializados aqui na Terra, apesar da nossa imensa distância, da nossa pequenez, ainda a ignorância que nos arrasta, mas com a inspiração dele, com a inspiração de Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, com a força, a inspiração do irmão altivo e os guias dirigentes da nossa casa, conseguiremos materializar, manter viva
a chama do Cristo, a chama da doutrina espírita nessa terra em que é a terra do Evangelho, a pátria do Evangelho, o coração do mundo. Que Deus nos dê força, que Deus nos inspire, que Deus abençoe a nossa pátria e o nosso mundo. Em nome do nosso querido irmão Allan Kardec, patrono deste estudo, em nome do nosso irmão Leon Denis, o continuador da doutrina espírita, do altivo, sempre o grande divulgador da doutrina e do cristianismo, e da coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, pedimos a Maria, a Ti, Jesus, e a Deus nosso Pai, acima de tudo, para encerrarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.